alunos, espero que estejam todos bem. Esta aula de hoje vai ficar disponível para vocês no dia 9/11, certo? Segunda-feira. Hoje, nessa aula, no final da aula, eu vou falar sobre o trabalho, sobre a atividade que vocês vão fazer, certo? Vou falar também a questão da data de entrega, tudo direitinho, ok? E no final dessa aula eu converso sobre isso, tá bom? Nós paramos no mapa 1 de biomas terrestres, não esquecendo que um bioma é uma reserva de vida, né? Ele tem características próprias, ele se difere dependendo de onde ele ocorre, né? Então vai depender muito da umidade, da quantidade de sol, vai depender também do clima, da vegetação. Então são todas essas variáveis, altitude, então tudo isso vai modificar o tipo de bioma que nós estamos falando, ok? E bioma sempre é uma reserva viva de vida, e normalmente um bioma nunca é igualzinho ao outro, sempre é diferente. Nunca ocorre no planeta exatamente igual, ok? Porque as condições vão diferir dependendo de que lugar do planeta você esteja. No mapa 1 de biomas terrestres, você está vendo lá a divisão dos biomas no mundo, ok? Então você tem lá o polar, que obviamente é gelado, né, que ocorre nos polos. A tundra, né, são biomas de áreas frias, né, e nesse bioma normalmente a vegetação é muito rarefeita, ou seja, muito rara, pouca vegetação, mas musgos, líquens, né? Então é uma vegetação muito esparsa, né, por conta do gelo, que é de lugares muito frios. Essa floresta temperada, decídua, são normalmente carvalhos, nogueiras, né, árvores não tão altas, ok? Elas são esparsas. Logo depois você tem o estepe, que é uma área onde tem poucas árvores e elas são rasteiras, arbustos, né, normalmente. Depois você tem uma floresta subtropical, é uma floresta que normalmente ela é de áreas frias também. E essas florestas anteriormente que eu falei, decídua, são florestas que as folhas elas caem normalmente em outono e no inverno, ok? Depois você tem floresta do Mediterrâneo, de bosques e arbustos. Normalmente no Mediterrâneo o verão eles normalmente são secos, o inverno é mais chuvoso. Floresta de monção são áreas onde ocorre muita chuva, ok? Deserto e clima árido. Deserto é muito quente de dia e frio à noite, né? Pouca vegetação. Normalmente as árvores são esparsas também, uma vegetação mais rasteira ou muitos cactoides, são plantas já adaptadas aí à falta de água. Estepe, arbustos e semiárido. O semiárido, o árido ele é seco e quente, né? O semiárido é um misto disso, um pouco menos seco e um pouco menos quente. O pampa normalmente são campos, né, grandes campos com vegetação de média, né? Semidesértico é
o próprio nome já diz, é quase um deserto, tem um pouco mais de vegetação do que o deserto, mas normalmente são plantas adaptadas a longos períodos sem água. Savana de campos são mais plantas rasteiras, gramíneas, né, gramas. Savanas normalmente ocorrem no continente africano, elas são mais secas e de médio para baixo. Floresta tropical é uma floresta extremamente quente, mas não é tão úmida quanto a equatorial. Tundra de montanhas, como eu já disse, tundras são vegetações mais ocorrem com menor intensidade. Normalmente são musgos, né, verde, aquele musgo, e esse tipo de vegetação ela é muito pouca e rasteira. A floresta de Montana é uma floresta densa, com árvores aí por volta dos 20 metros de altura, certo? Então eu falei um pouquinho dos biomas, né? Dos tipos de biomas que ocorrem no planeta, né? Ok? Agora no mapa 2, o mapa 2 ele demonstra claramente aqui o nível de biodiversidade mundial. O que se caracteriza, como você pode perceber que normalmente a maior parte da biodiversidade está contida naquela faixa do planeta, no meio do planeta, né? Na linha do Equador e baixas latitudes, né? De 10, entre 0 e 30 de latitude, tanto norte quanto sul. Nessa faixa extensa no meio do planeta é a área do planeta que recebe mais sol, mais claridade, é uma área mais úmida e é a área onde tem maior quantidade de vida no planeta durante o ano inteiro, né? Nesse onde estão colocadas as maiores florestas do mundo estão nessa faixa, por conta da quantidade de sol que se recebe durante o ano. Então, obviamente, nesse lugar não quer dizer que nas áreas mais frias não tenha vida. Tem menos vida, mas tem vida. Então, olhando aqui o mapa de nível de biodiversidade mundial, você já percebe, né, o mapa 2, que o Brasil é o mais verde aí e mais outras regiões aqui, né? Você vai ver que onde está verde escuro, onde tem mais vida, que normalmente é naquela faixa que o professor falou para vocês. Okay? Por enquanto, o Brasil ainda está nessa faixa, né? O que acontece é que o que nós estamos vendo no atual momento, é uma agressão à biodiversidade. Nunca esteve tão agredida, né? Em outros governos, obviamente, nós tivemos desmatamento, nós tivemos toda essa sorte de agressão à biodiversidade, mas nesse particular, todo tipo de agressão está acontecendo, inclusive com relação às queimadas, nós vamos falar daqui a pouco, ok? Então, baseado nos dois mapas, né? Aí eles fazem aqui algumas perguntas, né? Em quais biomas terrestres a biodiversidade é mais alta? Então você sempre vai pensar onde terá mais biodiversidade, onde tiver maior quantidade de sol durante o ano inteiro. É nessas regiões que você vai encontrar mais vida, tá? De todo tipo, tudo bem? Aonde a diversidade de espécie é baixa, quanto mais frio, menor a diversidade de biodiversidade. Então as áreas com maior altitude também, e as mais remotas, onde o clima é mais adverso, né? Mas isso não ocorre só no frio. Em alguns desertos também há uma diminuição ali, porque realmente os animais que vivem ali são adaptados às piores condições do planeta. São áreas chamadas anecúmenas, são áreas de difícil ocupação humana, e não só difícil ocupação humana, dos animais também, por conta do clima, né? Então são áreas muito quentes e áreas muito frias,
tá? Mas principalmente as áreas frias têm menor quantidade de vida, ok? Depois eles perguntam aqui com relação. Depois o professor vai fazer todas essas questões. Normalmente o professor fala da teoria. Depois ele vem nas últimas aulas com a resposta de todas as questões que estão no caderno do aluno, ok? Então aqui está falando quais biomas estão presentes no território brasileiro. A Amazônia, né? Obviamente vocês sabem que é na região amazônica. A Caatinga, né? Na região amazônica normalmente são florestas. Esse bioma é típico de florestas com árvores ali entre 40 e entre 20 e 60 metros aproximadamente. São florestas muito densas, assim, as árvores estão muito próximas umas às outras, muita vida, né? A Caatinga já é o contrário, é uma área mais árida. As árvores são menores, são árvores retorcidas, são esparçadas, tem muita vida, porém tem são árvores com muitos espinhos, né? Então é uma região mais quente e seca. Cerrado já é uma floresta muito específica, né? É uma das áreas de maior biodiversidade do Brasil e do mundo. É uma das áreas que está sofrendo maior agressão no país, né? Inclusive, é uma das áreas que mais perde principalmente por conta das madeireiras, né? A Mata Atlântica, ela é uma também das mais agredidas no nosso país, né? O próprio nome já diz, mas a Mata Atlântica ela tem vários nomes: mata de origem, tem esse nome Atlântico por conta do Oceano Atlântico, mas são mais próximas, obviamente, dos litorais. Não acontece só ali, mas mais ali. 10% só de Mata Atlântica existe hoje no nosso país. A maior parte já foi destruída por conta da urbanização, né? Da industrialização e da urbanização. O Pampa normalmente é no sul do país, são áreas muito planas e enormes, né? Com uma vegetação média e normalmente de áreas mais frias. O Pantanal é um dos biomas alagados maiores do mundo, uma das áreas de muita reprodução de animais, uma das áreas mais importantes do mundo, por ser como se fosse um viveiro. É a área do mundo onde tem a maior quantidade de espécies de pássaros e peixes, né? Particularmente agora, recentemente, vocês ficaram sabendo que por conta da fase do ano, né? Por conta do clima, o clima quente, porém o Pantanal ele perdeu quase 20% da sua capacidade, principalmente por conta de queimadas, né, ilegais. O pequeno sitiante ele vai lá, ele faz a sua pequena produção e ignorantemente ele vai e ele queima para o que restou da produção que ele não vai utilizar, ele pega o fruto e queima o resto, né, aquela palha seca, o que sobrou da produção. Aí ele vai lá e ele queima a produção dele. Entre aspas, ele tem um certo controle sobre isso. Por que ele faz isso? Ele faz isso para economizar, ele não tem dinheiro para investir em trabalhar a terra, colocar adubo, comprar adubo nas empresas, adubo químico não natural, né? Ele não tem dinheiro para isso, para todo o maquinário, funcionários, tá? Então ele faz a queimada porque é mais barato para ele. Mas aí é ignorância. Agora, as queimadas provocadas, as ilegais, 95% das queimadas são ilegais. Então, esse processo é danoso, extremamente danoso ao meio ambiente, né? E isso é pensado. Muitos casos são terras do governo, eles vão lá e cometem essas queimadas, e aí dão toda a sorte de desculpa que você possa imaginar, que é para colocar o gado, né? E assim vai.
Como agora começa o período de chuvas, então as queimadas diminuíram, vocês pararam de ver notícias nas televisões, nas outras mídias, né, com relação a isso. As imagens que nós vimos foram terríveis, onças com pé queimado, animais totalmente queimados, toda sorte de imagens horríveis nós vimos nos últimos tempos aí com relação ao Pantanal, né? E realmente o Pantanal é fundamental para todo o processo da vida no planeta, né? E no caso, por conta do início das chuvas, esses incêndios diminuíram. É óbvio que pode acontecer um raio pegar numa floresta e queimar naturalmente, ou por conta do calor ficar muito seco, naturalmente os focos de incêndio acontecerem. Isso é possível, até natural, certo? Mas isso, infelizmente, nós sabemos que essa porcentagem é a menor, ok? No mapa lá embaixo vocês vão ter assim, tipo como se fosse parecendo com uma pirâmide, mas não é uma representação como se fosse uma montanha. Então você tem de um lado a altitude, do outro a altitude também, só que de um lado você tem o clima temperado, que é mais tendendo a frio, mais frio, e o clima tropical, que é mais quente. Então tem do lado direito o clima tropical e do lado esquerdo o temperado. Então, dependendo da altitude, você tem um tipo de vegetação. Em cima ali do lado do clima temperado, você vai ter os glaciares, que obviamente são camadas de gelo, pouquíssima vegetação. Logo abaixo, rochas nuas, são rochas de difícil formação vegetal, certo? Elas são mais oriundas do cristalino, são rochas muito duras, firmes, difícil ter vegetação. Logo abaixo, os estepes, que são aquelas vegetações rasteiras, né? Então, cada uma dessas é numa altitude. Camadas de gelo glaciares 5.000 metros, glaciares 4.000 metros, rochas nuas 3.000 metros, a 2.000 metros. Essas rochas nuas também, difícil a neve ficar ali. 2.000 metros, estepes esparsas, 1.000 metros, floresta de coníferas. Floresta de coníferas são florestas que têm uma formação, a árvore tem uma formação de cone, e os frutos também, tipo pinhas, também tem formação de cones. E essa floresta temperada é mais ali a altitude de 0 metros, ok? É uma floresta típica de áreas mais frias, ela não é muito densa, ok? Agora, do lado direito, você tem o clima tropical. Há cerca de 5.000 metros glaciares também, 5, 6.000 metros. Rochas nuas, que o professor já explicou. Estepes, né? Esse tipo de estepe aqui já são planícies, né? Com poucas árvores, pequenos bosques. A 2.000 metros são árvores esparsas, né? Assim, que elas têm uma certa distância entre elas. Savana, mais do continente africano, já expliquei hoje nessa aula. E a 0 metros, florestas densas, são aquelas florestas que as árvores são muito próximas umas às outras, né? E elas têm ali entre 20 e 40 metros de altitude, ok? Muita matéria orgânica. Então é o seguinte, deixa eu explicar como é que vai ser o trabalho. O trabalho que vocês vão entregar, primeiros anos é de 23 a 27 de novembro. Então você vai fazer um trabalho sobre a diferença entre bioma e ecossistema. Há uma diferença aí, ok? Então você vai fazer uma pesquisa sobre isso. Tudo bem? Eu já lhes digo que nós temos, cada bioma é um ecossistema, é um sistema ecológico. Então você tem não só o micro ecossistema ali de uma região, como você tem o ecossistema como um todo, mundial. Então um depende do outro. Se você mexe num lugar, altera alguma coisa no outro, tá? Então você vai ter que pesquisar a definição de bioma e ecossistema. Você vai colocar no caderno, vai fazer à mão, não quero absolutamente nada digitado, não vou aceitar no quarto bimestre. Se você mandar alguma coisa digitada, eu vou devolver. Eu vou deixar esse recado nos grupos, eu vou colocar as datas direitinho, tanto nos grupos quanto
eu já fiz um roteiro que está lá no Drive, então tem lá a data certinho que você tem que entregar. Então você vai entregar do dia 23 ao dia 27 de novembro. Então, tem mais um detalhe. Além dessa pesquisa, você vai responder essas perguntas aqui que eu vou fazer. Hoje, no Brasil, quais são as maiores agressões à biodiversidade? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta: as queimadas são naturais ou criminosas? Então você vai responder essas duas perguntas e mais a pesquisa sobre bioma, a diferença entre bioma e ecossistema. É para fazer no caderno e enviar para o professor. Então você vai fazer a pesquisa, responder essas duas perguntas e tem mais uma coisa. Os alunos que estão entregando o trabalho, eles já sabem como que tem que fazer. Tem que fazer a síntese das aulas. Todo o teu aprendizado, assistir as aulas, escrever o que você aprendeu. Você pode fazer numa só, mas separe ali por data. Então eu comecei a fazer as aulas do quarto bimestre na aula do dia 26/10. Então você tem que pegar a aula do dia 26/10, a aula do dia 3/11, a aula do dia 9/11, que é essa que eu estou fazendo hoje, a do dia 16/11 e a aula do dia 23/11. Você tem que assistir essas aulas lá. Então vamos lá: 26, 3, 9, 16 e 23. São 5 aulas que você precisa assistir, que você tem que colocar ali o que você aprendeu. Pode fazer numa folha só, não tem problema. Só coloque ali as datas. Aula do dia tal, aula do dia tal. E você vai enviar junto da pesquisa e dessas duas perguntas. Esse é o trabalho do quarto bimestre que você tem que me enviar. Reafirmando, não quero nada digitado. Ok? Então, por hoje fica aqui. Né? Acompanhe todos os roteiros. Qualquer dúvida, você chame o professor no WhatsApp. Todo mundo tem o meu WhatsApp. O professor vai te ajudar a tirar as dúvidas. Ok? Então, vamos dar um gás aí nesse quarto bimestre. Vamos terminar esse ano direitinho. Um ano tão difícil para todos nós. Certo? Então, vamos dar um gás aí e terminar bonitinho esse ano. Beleza? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau.